Quando meu irmão gritou, "Agora você vai fazer tudo o que eu mandar", descobri que o monstro tinha aprendido com outro. O que ele fez com nossa mãe naquele quarto foi imperdoável. Mas o sorriso do meu pai ao descobrir tudo foi o que realmente me quebrou por dentro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é bom poder estar aqui com vocês hoje. Sou Vanessa Silva, tenho 72 anos de idade, nascida e criada aqui mesmo em São Paulo, capital. Que bênção poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, mesmo que algumas partes sejam difíceis de contar. Hoje em dia, minha vida é bem diferente. Todo santo dia acordo cedinho, por volta das 5:30 da manhã. O corpo já não dorme tanto quanto na juventude, não é mesmo? Preparo meu cafezinho, coloco um pouco de leite e sento na varanda do apartamento para ver o dia nascer. Mesmo aqui, no meio dos prédios de São Paulo, o céu tem suas belezas quando o sol vai subindo devagarinho. Sabe, eu nunca imaginei que chegaria até aqui, com tanta paz no coração depois de tudo que passei. A vida tem dessas coisas, né? Às vezes o caminho é tão cheio de pedras que a gente acha que nunca vai conseguir atravessar. Mas aqui estou eu, sentadinha nessa poltrona confortável, conversando com vocês. Se você está me assistindo agora, me faça um favorzinho. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a minha história a chegar em outras pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para contar. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cantinho de São Paulo ou de qual cidade vocês estão me vendo? E em que horinha do dia vocês encontraram essa vovó aqui? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha quando o serviço acabou? Eu adoro ler os comentários e fico tão feliz em saber que tem alguém do outro lado me ouvindo. Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei por muito tempo dentro de mim. Uma história sobre como, às vezes, o mal pode estar mais perto do que imaginamos, até mesmo dentro da nossa própria casa. Mas também é uma história de libertação e de como um gesto de bondade pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Nasci em 1953, numa época bem diferente dessa de hoje. São Paulo já era uma cidade grande, mas ainda dava para as crianças brincarem na rua sem tanto medo. Meu pai, Clodoaldo Silva, trabalhava como caminhoneiro e passava muito tempo fora de casa, fazendo viagens longas pelo Brasil. Era um homem alto, forte, de poucas palavras e muitos silêncios. Quando estava em casa, todo mundo andava na ponta dos pés, com medo de despertar aquele temperamento que explodia por qualquer coisinha. Minha mãe, Ivanilde, era o completo oposto. Pequenininha, falante, sempre com um avental florido amarrado na cintura. Trabalhava como costureira e fazia pequenos concertos para a vizinhança. Era ela quem mantinha a casa em ordem quando meu pai estava viajando, o que era a maior parte do tempo. Seus olhos verdes eram tristes, como se guardassem segredos que nunca podiam ser ditos em voz alta. Nossa casa ficava no bairro da Muuca, uma casinha simples de 3 quartos, com um quintal pequeno onde minha mãe plantava temperos e algumas flores. As paredes eram finas e dava para ouvir tudo o que acontecia em qualquer canto da casa. O assoalho de madeira rangia quando a gente pisava, denunciando qualquer tentativa de se movimentar em silêncio. O cheiro de comida caseira impregnava os cômodos quase todos os dias. O feijão com linguiça que minha mãe fazia era o melhor da rua toda. Éramos 3 irmãos. Eu era a caçula. Tenho uma irmã mais velha, Terezinha, que tinha 8 anos a mais que eu. Ela saiu de casa cedo, casou com 17 anos com um rapaz da igreja e foi morar em Santos. Quase não a víamos mais, e eu sentia muita falta dela. Meu irmão, Reginaldo, era o do meio, 4 anos mais velho que eu. Desde pequeno, ele tinha um jeito estranho de olhar para as pessoas, como se estivesse sempre avaliando, calculando algo. Minha rotina de criança era simples. Acordava cedo, ia para a escola estadual aqui mesmo no bairro, voltava para casa e ajudava minha mãe nas tarefas. Brincava no fim da tarde com as meninas da rua, pulávamos a amarelinha, jogávamos 5 Marias e brincávamos de roda cantando aquelas cantigas antigas que hoje quase ninguém conhece mais.
A minha preferida era Terezinha de Jesus, talvez porque me lembrasse da minha irmã que já não morava conosco. Tinha uma amiguinha especial, a Sônia, filha do seu Mateus, que era delegado de polícia. Ela morava 3 casas depois da nossa, e nós éramos inseparáveis. A mãe dela, Dona Celina, era muito carinhosa comigo. Sempre me oferecia um pedaço de bolo ou biscoito quando eu ia brincar lá. A casa deles era diferente da nossa. Tinha mais cores, mais risos, mais vida. Eu adorava passar tempo lá. Mas nem tudo eram flores na minha infância. Havia coisas que eu percebia, mesmo pequena, que não pareciam certas. Quando meu pai voltava das viagens, o clima em casa mudava completamente. Minha mãe ficava mais quieta, mais tensa. Muitas vezes, eu a encontrava chorando escondido no quartinho de costura. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela só dizia: "Não é nada, filhinha. Poeira nos olhos." E tinha meu irmão, Reginaldo. Desde pequeno, ele era diferente. Ele torturava pequenos animais no quintal. Lagartixas, passarinhos que caíam dos ninhos, gatos de rua. Uma vez peguei ele enfiando agulhas num sapo vivo. Quando contei para minha mãe, ela ficou horrorizada. Mas quando falou com meu pai, ele apenas riu e disse: "Deixa o menino, Ivanilde. Homem tem que ser durão mesmo." Lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos, quando Reginaldo matou o gatinho que eu tinha adotado escondido. Eu chorei tanto que fiquei sem voz. Minha mãe me abraçou e me consolou, mas na frente do meu pai, ela disse apenas que o gato devia ter sido atropelado. Vi no olhar dela que estava mentindo para me proteger, porque sabia o que aconteceria se contrariasse meu pai ou acusasse Reginaldo. À medida que meu irmão crescia, ele se parecia cada vez mais com meu pai. Não só fisicamente, com aquela mandíbula quadrada e sobrancelhas grossas, mas no jeito. Quando meu pai estava em casa, os dois passavam horas conversando baixinho na garagem ou no quintal dos fundos. Às vezes, meu pai levava Reginaldo com ele em algumas viagens mais curtas. Ele sempre voltava dessas viagens diferente, mais fechado, mais duro, mais cruel com todos nós. Na escola, Reginaldo já tinha fama de encrenqueiro. Os professores viviam chamando minha mãe para conversar sobre as brigas que ele arrumava. Uma vez, ele quebrou o braço de um colega de sala só porque o menino tinha ganhado dele numa corrida durante a aula de educação física. Minha mãe ficava mortificada, mas meu pai, quando ficava sabendo, apenas dava tapinhas nas costas dele e dizia: "É assim mesmo que se resolve as coisas, moleque." Eu cresci com medo do meu irmão, evitava ficar sozinha com ele. Tinha algo nos olhos dele que me assustava, algo frio e vazio quando olhava para mim, como se estivesse pensando em coisas que não devia. À noite, eu empurrava minha cômoda contra a porta do quarto para me sentir mais segura quando papai não estava em casa. Com o tempo, até minha mãe começou a evitar confrontos com Reginaldo. Ela cedia a quase tudo que ele queria, como se estivesse sempre tentando acalmá-lo, sempre tentando evitar que algo pior acontecesse. Uma vez, eu a ouvi sussurrando ao telefone com minha irmã: "Estou preocupada com o Reginaldo, Terezinha. Ele está ficando igual ao pai, e isso me dá um medo que você não imagina." Foi por volta dessa época, eu com 11 para 12 anos, que comecei a perceber como minha casa era dividida. De um lado, meu pai e Reginaldo, com seus segredos e sua violência contida. Do outro, minha mãe e eu, sempre tentando não incomodar, sempre tentando passar despercebidas. Era como viver em campo minado, nunca sabendo onde pisar para não causar uma explosão. E assim foi minha infância, entre brincadeiras de rua com minhas amiguinhas e o medo constante dentro de casa. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo à minha volta, mas sentia no ar como um cheiro ruim que você não consegue identificar de onde vem. Algo estava errado na nossa família, e aquele algo iria se revelar da pior maneira possível. O ano de 1966 marcou o início do fim da minha infância. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Era uma época difícil no Brasil, com os militares no poder e as pessoas tendo muito cuidado com o que diziam e faziam. Mas dentro da minha casa, os problemas eram outros, muito mais próximos e assustadores. Meu irmão Reginaldo, agora com 17 anos, tinha abandonado a escola.
Passava os dias perambulando com uma turma de rapazes mais velhos do bairro, voltando tarde da noite, às vezes cheirando a bebida. Minha mãe chorava escondida, preocupada com o rumo que ele estava tomando. Quando tentava conversar com ele, Reginaldo apenas dava de ombros ou respondia com grosseria. Deixa ele, Ivanilde. Homem tem que conhecer o mundo, dizia meu pai nas raras vezes em que estava em casa, e minha mãe tentava pedir ajuda para lidar com o filho. Era como se ele tivesse orgulho do comportamento de Reginaldo, como se aquilo fosse parte de algum plano que os dois compartilhavam. Naquela tarde de setembro, o céu de São Paulo estava carregado, ameaçando chuva. Meu pai tinha saído para uma viagem de quase 2 semanas, levando carga para o Rio Grande do Sul. Eu estava no meu quarto, fazendo a lição de matemática, quando ouvi a porta da frente bater com força. Era Reginaldo chegando, e pelo som dos passos, percebi que estava alterado. Cadê a janta? Ele gritou da sala. Ouvi minha mãe respondendo da cozinha, com aquela voz mansa que ela sempre usava para tentar acalmar os ânimos. Já está quase pronta, filho. Só mais uns minutinhos. Mas aquele dia, nada do que minha mãe dissesse ou fizesse seria suficiente. Logo ouvi o barulho de pratos quebrando, seguido dos gritos dele. Tô cansado de esperar, tô cansado dessa comida ruim, tô cansado de você. Congelei com o lápis na mão, o coração disparado. Reginaldo nunca tinha falado assim com nossa mãe antes. Ele sempre foi distante, até cruel às vezes, mas nunca tinha confrontado ela diretamente desse jeito. Filho, por favor, se acalme. A voz da minha mãe tremia. Você bebeu? Está com algum problema? Me conta, a mamãe te ajuda. O que veio a seguir foi uma explosão de palavras horríveis, palavrões que eu nunca tinha ouvido na boca do meu irmão. Ele acusava nossa mãe de coisas absurdas, dizia que ela não prestava, que era uma vergonha. Cada palavra era como uma facada que eu sentia mesmo estando no quarto. Reginaldo, o que é isso? Eu sou sua mãe. A voz dela era um misto de choque e medo. Você não é nada. Papai me contou tudo sobre você. Tudo! Foi nesse momento que ouvi o primeiro tapa. O som da mão dele batendo no rosto da minha mãe ecoou pela casa inteira. Meus olhos se encheram de lágrimas. Queria levantar, ir até lá, defender minha mãe, mas meu corpo não respondia. Era como se estivesse pregada na cadeira, paralisada pelo terror. A discussão escalou rapidamente. Ouvi coisas sendo arremessadas, móveis arrastados, o corpo da minha mãe sendo empurrado contra a parede. Ela implorava para ele parar. Dizia que não entendia por que ele estava fazendo aquilo. Papai disse que quando ele não está, quem manda sou eu, e você vai me respeitar. Depois disso, os gritos ficaram mais altos, mais desesperados. Tapei os ouvidos com as mãos, mas ainda assim conseguia ouvir os sons da violência. Então, de repente, silêncio. Um silêncio horrível, pesado, que parecia engolir a casa inteira. Fiquei ali, tremendo, por quanto tempo não sei dizer. Poderiam ter sido minutos ou horas. O silêncio era tão assustador quanto os gritos. Depois de um tempo, criei coragem para me levantar. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina enquanto eu caminhava pelo corredor em direção à cozinha. Mãe? Chamei baixinho. Nenhuma resposta. A cozinha estava vazia, mas completamente destruída. Havia cacos de pratos e copos por todo o chão, comida espalhada, cadeiras tombadas. Manchas vermelhas, que só poderiam ser sangue, formavam um caminho em direção ao quarto dos meus pais. Segui aquele rastro aterrorizada, chamando pela minha mãe cada vez mais alto, cada vez mais desesperada. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. Empurrei-a devagar. Mãe! O que vi dentro daquele quarto? Meu Deus do céu! Não há palavras que possam descrever. Era como se um furacão de maldade tivesse passado por ali. O quarto estava completamente revirado, com os móveis quebrados, os lençóis arrancados da cama. E minha mãezinha querida. Ela estava caída perto da cama, de uma forma que ninguém deveria estar.
Seus olhos, aqueles olhos verdes que sempre pareciam tristes, agora estavam abertos, vazios, olhando para o nada. Ao redor dela, tanto vermelho. Tanto vermelho. Bonito, não é? A voz do meu irmão me fez virar bruscamente. Ele estava parado na porta do quarto, observando a cena como quem admira uma obra de arte. Não havia remorso em seu rosto, apenas uma expressão vazia, quase entediada. Suas mãos e roupas estavam manchadas de vermelho. O que você fez? Minha voz era apenas um sussurro. O que tinha que ser feito? Ele deu de ombros, como se estivesse falando sobre algo banal, como tirar o lixo ou lavar a louça. Ela não me respeitava. Papai disse que isso um dia ia acontecer. Dei um passo para trás, horrorizada com suas palavras. O que ele estava dizendo? Como assim meu pai tinha dito que isso ia acontecer? Era impossível, inimaginável. Você... Não conseguia nem formar as palavras. Reginaldo avançou para mim, então, com uma velocidade que não esperava. Suas mãos agarraram meus braços com tanta força que deixaram marcas roxas que duraram semanas. Seu rosto estava tão próximo do meu que eu podia sentir seu hálito, uma mistura de cigarro e cachaça. Agora você vai fazer tudo o que eu mandar, ele gritou, sacudindo meu corpo pequeno como se eu fosse uma boneca de pano. Entendeu? Tudo, ou vai acabar como ela. Balancei a cabeça freneticamente, concordando com qualquer coisa que pudesse apaziguá-lo, que pudesse me manter viva. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não ousava soluçar ou fazer qualquer som. Ótimo. Muito bom. Ele me soltou tão de repente que quase caí. Agora, primeira ordem. Vai buscar os produtos de limpeza. Vamos arrumar essa bagunça. E se alguém perguntar, mamãe foi visitar a Terezinha em Santos. Entendeu? Sim. Murmurei, ainda em choque. Sim o quê? Ele gritou. Sim, Reginaldo. Consegui dizer entre soluços contidos. Melhor assim. Ele sorriu então, um sorriso que nunca vou esquecer na minha vida. Um sorriso que não tinha nada de humano. A partir de agora, as coisas vão ser diferentes por aqui. Você vai ver só. Naquele momento, enquanto caminhava como um zumbi até o armário de produtos de limpeza, entendi que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Minha mãe, meu porto seguro, tinha sido tirada de mim da maneira mais brutal. E agora eu estava sozinha, completamente à mercê do monstro que meu irmão tinha se tornado. Nos dias que se seguiram, vivi num pesadelo acordada. Reginaldo me obrigava a limpar a casa inteira, cozinhar para ele, servir como uma empregada. Dormia trancada no meu quarto, com a cômoda empurrada contra a porta, rezando a noite inteira. Quando os vizinhos perguntavam pela minha mãe, eu repetia a mentira que ele tinha me mandado dizer. Ela foi visitar minha irmã em Santos, vai ficar lá umas semanas. E quando me perguntavam quem estava cuidando de mim, dizia, meu irmão, ele já é quase um homem. Ninguém suspeitava do que realmente tinha acontecido naquela casa. Ninguém percebia o terror nos meus olhos, o tremor nas minhas mãos, o peso que carregava no meu coração. Ninguém, exceto uma pessoa, minha amiga Sônia. Tem alguma coisa errada, Vanessa. Você está diferente, ela me disse uma tarde, quando nos encontramos na padaria da esquina. Reginaldo tinha me mandado buscar pão e me dado exatamente 10 minutos para voltar. Não é nada, respondi, evitando seus olhos. Só estou com saudades da minha mãe. Sua mãe nunca viajava sem se despedir da minha, e ela nunca deixaria você sozinha com seu irmão. Meu pai sempre disse que não confia nele. Senti meu coração acelerar. Seu Mateus, o delegado, não confiava no Reginaldo? Será que ele poderia ajudar? Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, vi Reginaldo virando a esquina, vindo em nossa direção. O terror deve ter ficado evidente no meu rosto, porque Sônia virou para olhar o que eu estava vendo. Tenho que ir, sussurrei, afastando-me rapidamente. Vanessa, Sônia segurou meu braço, falando baixinho. Se precisar de ajuda, qualquer ajuda, minha casa está sempre aberta. Meu pai pode ajudar você.
Assente levemente e corri na direção de Reginaldo, com o pão apertado contra o peito. Ele me lançou um olhar furioso ao ver que eu estava conversando com alguém, mas não disse nada ali na rua onde outras pessoas poderiam ouvir. As palavras de Sônia ficaram ecoando na minha cabeça pelos dias que se seguiram. Meu pai pode ajudar você. Mas como pedir ajuda? Como explicar o que tinha acontecido? E o mais importante, e se Reginaldo descobrisse? O que ele faria comigo? Os dias se arrastavam como se fossem anos. Cada manhã eu acordava com o peso do que tinha acontecido e do que poderia acontecer. As noites eram as piores, deitada na cama, olhando para o teto, imaginando o que seria de mim quando meu pai voltasse. Será que ele saberia o que Reginaldo tinha feito? Será que me culparia também? Ou pior ainda, será que ele já sabia que isso um dia aconteceria, como meu irmão tinha dito? Reginaldo estabeleceu novas regras na casa. Eu não podia sair sozinha, exceto para ir à escola e voltar direto para casa. Não podia falar com ninguém além do necessário. Não podia usar o telefone. E, acima de tudo, não podia chorar. Ele odiava quando eu chorava. Pare com essa choradeira, quer que os vizinhos escutem? Ele gritava quando me pegava soluçando baixinho enquanto lavava a louça ou varria o chão. A casa, antes um lar, tinha se transformado numa prisão. O quarto dos meus pais permanecia trancado. Reginaldo carregava a chave consigo. Mas mesmo sem ver, eu sabia que havia algo horrível lá dentro. Às vezes, tarde da noite, eu o escutava abrindo aquela porta, entrando no quarto e ficando lá por horas. O que ele fazia lá? O que tinha acontecido com os restos da minha mãe? Essas perguntas me atormentavam, mas eu não ousava fazê-las em voz alta. Na escola, os professores notaram a mudança no meu comportamento. Eu, que sempre fora uma aluna participativa, agora mal abria a boca nas aulas. Minhas notas caíram. Ficava isolada nos intervalos, sem querer conversar com ninguém. Uma das professoras, Dona Márcia, chegou a me chamar após a aula para perguntar se estava tudo bem. Está tudo bem, professora, respondi automaticamente. Só estou com saudades da minha mãe que está viajando. Entendo, ela disse, não parecendo muito convencida. E seu pai? Quando ele volta? Logo, respondi, sentindo um nó na garganta. A verdade é que eu não sabia quando meu pai voltaria, e parte de mim temia esse retorno tanto quanto temia ficar sozinha com Reginaldo. Certa tarde, chegando da escola, encontrei nosso vizinho, seu Osvaldo, conversando com Reginaldo na porta de casa. Um homem idoso e curioso, seu Osvaldo sempre soube de tudo o que acontecia na rua. Mas então, sua mãe ainda não voltou de Santos? Já faz quase 2 semanas, não é? Dona Celina estava comentando que acha estranho ela não ter telefonado. Vi o rosto de Reginaldo endurecer, mas ele manteve aquele sorriso falso. Pois é, seu Osvaldo. Deve estar ocupada com minha irmã e os filhos dela. O senhor sabe como são as mulheres quando se juntam, né? Perdem a noção do tempo. Seu Osvaldo riu concordando, mas seus olhos observavam Reginaldo com uma desconfiança mal disfarçada. Quando me viu chegando, acenou. Olá, Vanessa, como vai a escola? Bem, seu Osvaldo, respondi baixinho, tentando passar desapercebida. Está com saudades da sua mãe? Já devem ser as férias mais longas que ela tira, hein? Antes que eu pudesse responder, Reginaldo me puxou pelo braço. A Vanessa tem lição para fazer. Com licença, seu Osvaldo. Dentro de casa, longe dos olhares curiosos, Reginaldo explodiu. O que eu te disse sobre falar com as pessoas, hein? Seu punho acertou a parede ao lado da minha cabeça, fazendo um buraco no reboco. Esses vizinhos fofoqueiros estão começando a fazer muitas perguntas. Eu não falei nada, sussurrei tremendo. É bom mesmo. Ele andava de um lado para o outro, agitado. E se falasse, quem acreditaria em você? Uma criança chorona contra o filho mais velho? Sabe o que acontece com crianças que inventam histórias, Vanessa? Vão para orfanatos, lugares horríveis onde batem em crianças todas as noites. Aquelas palavras me aterrorizavam. Eu não tinha para onde ir, ninguém para me ajudar. Terezinha estava longe, e eu nem sequer tinha seu endereço ou telefone.
As amigas da escola eram apenas colegas, ninguém próximo o suficiente para confiar um segredo daquele tamanho. A única pessoa que talvez pudesse me ajudar era a Sônia, mas eu mal conseguia vê-la, agora que Reginaldo me mantinha praticamente em cárcere privado. A situação piorou quando a escola entrou em recesso de primavera. Sem a obrigação de me deixar ir às aulas, Reginaldo praticamente não me deixava sair de casa. Eu passava os dias cozinhando, limpando, lavando suas roupas, quase uma empregada. Ele saía de manhã e só voltava à noite, às vezes trazendo amigos, rapazes mal encarados que me olhavam de um jeito que me fazia correr para me trancar no quarto. Numa dessas noites, Reginaldo chegou particularmente alterado, mais bêbado que o normal. Trouxe um homem que nunca tinha visto antes, mais velho, barba por fazer, cheirando forte a cigarro e bebida. Essa é a minha irmãzinha, ele apresentou, agarrando meu braço com força quando tentei escapar para o quarto. Bonita, não é? O homem me olhou de cima a baixo, com um sorriso que me deixou enjoada. É sim, muito bonita. Ela sabe cozinhar, limpar, fazer de tudo. Uma dona de casa perfeita. E obediente, não é, Vanessa? Os dedos de Reginaldo apertaram ainda mais meu braço, deixando marcas vermelhas. Por favor, Reginaldo, deixa eu ir para o quarto, implorei, baixinho. Estou cansada. Cansada? Ele riu, um riso cruel que me fez encolher. Você não sabe o que é cansaço, mas vai aprender. O Nivaldo aqui está precisando de uma empregada lá na pensão dele. Acha que não seria uma boa ideia, mana? Você ir trabalhar um pouquinho, trazer dinheiro para casa? Senti o sangue fugir do meu rosto. Não, por favor, eu tenho escola. Escola? Ele gargalhou. Pra quê? Para virar o quê? Médica? Advogada? Não seja ridícula. Mulher serve para trabalhar em casa, cuidar de homem. Foi o que nosso pai sempre disse. O tal Nivaldo coçou a barba, olhando-me como quem avalia uma mercadoria. Ela parece meio franzina. Aguenta trabalho pesado? Aguenta sim, Reginaldo afirmou, me sacudindo. E se não aguentar, aprende. Não é, irmãzinha? Comecei a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que pudesse controlar. Aquilo enfureceu meu irmão. O que eu disse sobre chorar? Ele berrou, me empurrando com tanta força que caí no chão. Vai estragar tudo. Vai fazer o Nivaldo pensar que você é fraca. O homem deu um passo para trás, parecendo subitamente desconfortável. Olha, Reginaldo, eu não quero problema. A garota é menor de idade e você é o responsável. Se seu pai voltar e descobrir... Meu pai não vai descobrir nada. Reginaldo cortou, irritado. E mesmo se descobrir, vai entender. Ele sabe como funcionam as coisas. Foi naquele momento que a campainha tocou. Um som tão inesperado que todos congelamos. Ninguém nunca vinha nos visitar, especialmente àquela hora da noite. Reginaldo xingou baixinho e foi até a porta. Pela fresta, vi que era seu Osvaldo. Desculpe o incômodo, Reginaldo, mas recebi um telegrama para sua mãe. Como ela não está, achei melhor entregar para você. Meu irmão pegou o envelope, agradecendo de maneira forçada e fechando a porta rapidamente. Quando voltou para a sala, seu rosto estava pálido. É do papai, ele disse, rasgando o envelope. Ele volta em 3 dias. O tal Nivaldo olhou de Reginaldo para mim, parecendo sentir a tensão súbita no ar. Acho melhor eu ir embora. A gente conversa outro dia sobre aquele trabalho para sua irmã. Depois que ele saiu, Reginaldo sentou-se à mesa, o telegrama amassado na mão, o olhar distante. Por um momento, parecia quase assustado, mas logo seu rosto endureceu novamente. Vamos ter que limpar esta casa direito, ele disse, a voz fria. E você vai ter que ficar bem caladinha quando o papai chegar. Entendeu? O que você vai dizer para ele sobre a mamãe? Perguntei, ainda sentada no chão. Reginaldo me lançou um olhar que fez meu sangue gelar. A verdade, é claro, que ela não prestava e teve o que merecia. Mas ele não vai ficar bravo com você? Não vai chamar a polícia? Meu irmão soltou uma risada que parecia mais um latido. Você ainda não entendeu nada, não é? O papai é igual a mim. Ou melhor, eu sou igual a ele.
Por que acha que a mamãe vivia com aquele olhar triste? Por que acha que ela nunca reagia quando ele batia nela? Ela sabia que um dia isso ia acontecer. Talvez não pelas minhas mãos, mas pelas dele. Suas palavras me atingiram como um soco. Era verdade? Meu pai sabia o que poderia acontecer? Ele aprovou isso de alguma forma? A ideia era tão monstruosa que minha mente infantil mal conseguia processar. Os próximos dias foram de uma tensão quase insuportável. Reginaldo me fez limpar cada centímetro da casa, várias vezes. O quarto dos meus pais continuava trancado. Ele não permitiu que eu entrasse lá. À noite, eu o ouvia movendo coisas pesadas, arrastando, cavando no quintal dos fundos. Não precisava ser muito esperta para entender o que estava acontecendo. Na véspera da chegada do meu pai, Reginaldo me chamou para a cozinha. Seu rosto estava sério, quase solene. Escuta bem o que vou te dizer, porque só vou falar uma vez. Quando o papai chegar, você vai dizer que a mamãe fugiu com outro homem, que ela pegou algumas roupas e foi embora, que deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais esta vida. Você vai chorar, porque está com saudades dela, entendeu? Mas, e se ele não acreditar? E se ele quiser ver o bilhete? Eu já cuidei disso, ele respondeu, tirando do bolso um pedaço de papel dobrado. Eu sei imitar a letra dela, pratiquei bastante. Olhei para aquele pedaço de papel, sentindo uma náusea tomar conta de mim. Como ele podia ser tão calculista? Como podia fazer aquilo com tanta frieza? E se eu não conseguir mentir direito? Perguntei, a voz trêmula. Reginaldo se aproximou de mim, então, abaixando-se para ficar com o rosto na altura do meu. Seus olhos, sempre frios, agora queimavam com uma intensidade que me apavorou. Se você não fizer exatamente como estou mandando, vou fazer com você o mesmo que fiz com ela. Entendeu? E vai ser bem devagar. Balancei a cabeça, engolindo um soluço. Entendi. Naquele momento, entendi que estava completamente sozinha com dois monstros. Um que já tinha mostrado sua verdadeira face e outro que estava prestes a chegar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando nas palavras de Sônia. Meu pai pode ajudar você. Será mesmo? Será que alguém poderia me ajudar contra meu próprio pai e irmão? Eu queria acreditar que sim, mas o medo me paralisava. Se tentasse buscar ajuda e falhasse, o que seria de mim? E foi assim, nesse estado de terror constante, que aguardei a chegada do meu pai, o homem que, segundo Reginaldo, era a origem do mal que tinha destruído nossa família. Lembro daquela noite como se fosse ontem. O relógio da sala marcava quase 9 horas quando ouvimos o barulho de um carro parando em frente à casa. Reginaldo, que estava fumando na sala, levantou-se num pulo. Por um breve momento, vi medo em seus olhos, algo que nunca tinha visto antes. É ele, disse, apagando o cigarro no cinzeiro. Lembra do que combinamos. Nenhuma palavra fora do script. Assenti, meu corpo inteiro tremendo. Nos últimos 3 dias, Reginaldo tinha me feito ensaiar o que dizer tantas vezes que as palavras saíam quase automaticamente. Mamãe foi embora com outro homem. Deixou um bilhete. Estamos sozinhos. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. E lá estava ele, Clodoaldo Silva, meu pai. Alto, forte, barba por fazer após a longa viagem, o cheiro de estrada impregnado nas roupas. Seus olhos, idênticos aos de Reginaldo, percorreram a sala antes de pousar em nós dois. Pai, Reginaldo cumprimentou, estendendo a mão. Meu pai ignorou o gesto, jogando a mala de viagem no sofá. Cadê sua mãe? Reginaldo olhou para mim, uma advertência silenciosa nos olhos. Era a minha deixa. Papai! Comecei, a voz trêmula, as palavras ensaiadas, saindo com dificuldade. A mamãe foi embora. Meu pai ficou imóvel, me estudando. Sempre tive medo dele, mas naquele momento, o medo era quase paralisante. Era como se ele pudesse ver através de mim, enxergar a mentira nas minhas palavras.
Como assim foi embora? Reginaldo assumiu a narrativa então, entregando o bilhete falso. Ela fugiu com outro homem, pai. Deixou isso. Encontrei há 2 semanas quando cheguei da rua. Meu pai pegou o papel, lendo-o lentamente. Seu rosto não demonstrava emoção, nem surpresa, nem raiva, nem tristeza. Nada. Apenas uma máscara inexpressiva que tornava impossível adivinhar seus pensamentos. Sabia que isso ia acontecer um dia, disse finalmente, amassando o bilhete na mão. Ela nunca foi confiável. Tentei ligar para o senhor, Reginaldo continuou, mas disseram que estava na estrada. Então cuidei de tudo. Tenho tomado conta da Vanessa. A casa está em ordem. Meu pai olhou ao redor, avaliando o estado da sala, que de fato estava impecável após dias de limpeza frenética. Então seus olhos pousaram em mim novamente. E você? O que acha disso tudo? A pergunta me pegou de surpresa. Não estava no script que Reginaldo tinha me feito memorizar. Eu sinto falta dela, respondi baixinho. Meu pai deu um passo em minha direção e instintivamente recuei. Ele parou, notando minha reação. Algo passou por seus olhos. Um brilho, uma compreensão súbita. Ele se virou para Reginaldo. Quero ver o quarto, disse simplesmente. O rosto do meu irmão empalideceu visivelmente. O quarto? Que quarto? O meu quarto. O que mais seria? Os dois se encararam em silêncio por um longo momento. Era como assistir a 2 lobos se avaliando, decidindo se lutavam ou se estabeleciam uma hierarquia sem conflito. Está trancado, Reginaldo disse finalmente. Depois que ela foi embora, tranquei. Não quis que a Vanessa ficasse remexendo nas coisas, chorando. A chave? Meu pai estendeu a mão, a voz não admitindo contestação. Reginaldo hesitou, mas apenas por 1 segundo. Tirou a chave do bolso e entregou ao meu pai. Eu estava segurando a respiração sem perceber, meu coração batendo tão forte que achei que poderia quebrar minhas costelas. Meu pai caminhou pelo corredor em direção ao quarto, e nós o seguimos como se estivéssemos sendo puxados por uma corda invisível. Ele destrancou a porta e a empurrou. O odor que saiu do quarto me atingiu como um tapa. Mesmo após 2 semanas, mesmo com as janelas fechadas e o que quer que Reginaldo tivesse feito para tentar disfarçar, o cheiro era inconfundível, o cheiro da morte, da decomposição. Um cheiro que jamais esquecerei enquanto viver. Meu pai entrou no quarto e Reginaldo o seguiu. Fiquei paralisada na porta, incapaz de entrar, incapaz de fugir, presa entre o horror do passado e o terror do presente. O quarto estava muito diferente da última vez que o vi. Os móveis estavam de volta no lugar, os lençóis na cama, tudo aparentemente normal. Mas o cheiro e as manchas no carpete, que mesmo na luz fraca eram visíveis. Meu pai caminhou lentamente pelo quarto, observando tudo. Parou diante das manchas no carpete, abaixou-se e passou o dedo sobre elas. Levantou-se e olhou para Reginaldo. O que aconteceu aqui de verdade? Reginaldo engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo. Ela não fugiu com homem nenhum. A confissão pairou no ar como uma nuvem tóxica. Meu pai não demonstrou surpresa. Em vez disso, perguntou com uma calma aterradora. O que você fez com ela? O que o senhor sempre quis fazer, Reginaldo respondeu desafiador. O que o senhor sempre disse que um dia ia acontecer. O silêncio que se seguiu foi o mais assustador que já experimentei na vida. Os dois se olhavam e eu podia sentir algo passando entre eles. Algum entendimento não verbal, algum código monstruoso que só eles conheciam. Então meu pai fez algo que mudou minha vida para sempre. Seus lábios se curvaram num lento, terrível sorriso. É verdade, ele disse, a voz quase suave. Ela merecia. Nunca prestou. Fraca demais. Inútil. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Era como se o mundo inteiro tivesse acabado de ruir. Meu pai sabia. Ele aprovava. Ele entendia. Mas você foi descuidado, ele continuou, olhando ao redor. Este quarto, o
O cheiro, os vizinhos podem desconfiar. Tirei o pior, Reginaldo explicou, agora mais relaxado. Está enterrado no fundo do quintal, embaixo do limoeiro. Ia limpar melhor o quarto, mas você chegou antes do que eu esperava. Meu pai assentiu, pensativo. Vamos ter que nos livrar do carpete. Talvez repintar as paredes, dizer que estamos reformando. Eles estavam conversando sobre como esconder o assassinato da minha mãe, como se discutissem uma reforma qualquer na casa. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se minha mãe não tivesse sido uma pessoa real, com sonhos, medos, uma vida. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou completamente. Não era apenas meu irmão. Era meu pai também. Meu próprio pai. Eles eram feitos do mesmo material, a mesma escuridão, o mesmo vazio onde deveria haver uma alma. E eu estava sozinha com eles, completamente à mercê deles. A menina sabe de tudo? Meu pai perguntou, como se eu não estivesse ali. Sim, viu parte do que aconteceu. Tem se comportado bem. Está assustada demais para abrir a boca. Meu pai se virou para mim, então, me encarando com aqueles olhos que de repente pareciam pertencer a um estranho. Como eu nunca tinha percebido antes? Como não tinha visto o monstro que se escondia atrás daquele rosto familiar? É melhor continuar assim, ele disse, a ameaça implícita em cada sílaba. Somos uma família, e as famílias guardam segredos, não é mesmo? Assenti mecanicamente, incapaz de falar. Dentro da minha cabeça, uma voz gritava: corre, corre agora ou nunca mais vai conseguir. Bom, meu pai sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Agora vamos comer alguma coisa. A viagem foi longa e estou com fome. Ele passou por mim, saindo do quarto. Reginaldo o seguiu, lançando-me um olhar de triunfo mal disfarçado. Sozinha no corredor, senti uma certeza cristalina se formar dentro de mim. Eu não passaria mais uma noite naquela casa. Não importava o que acontecesse, não importava para onde tivesse que ir ou o que tivesse que fazer. Eu tinha que fugir. Na cozinha, preparei o jantar com movimentos mecânicos, enquanto os dois conversavam em voz baixa na sala. Ouvi fragmentos, planos para limpar tudo direito, histórias para contar aos vizinhos, menções a se livrar do resto. Cada palavra era uma faca no meu coração, cada risada baixa uma confirmação de que eu estava vivendo com monstros. Durante o jantar, fingi comer, mas o alimento parecia cinza na minha boca. Meu pai e Reginaldo bebiam cachaça, ficando cada vez mais relaxados, mais abertos sobre o que tinha acontecido. Era como se nem se importassem mais que eu estivesse ali, ouvindo tudo. Você se tornou um homem, meu pai disse a Reginaldo, erguendo o copo num brinde macabro. Igual a mim. Tenho orgulho de você, filho. Reginaldo sorriu, embriagado tanto pelo álcool quanto pelo elogio. Aprendi com o melhor, pai. Pedi licença para ir ao banheiro. Nenhum dos dois prestou muita atenção, absortos em sua celebração mórbida. No banheiro, olhei para meu reflexo no espelho. Uma menina magra e pálida, com olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Agora ou nunca, sussurrei para mim mesma. Voltei à sala e disse que estava cansada, que ia dormir. Meu pai acenou distraidamente com a mão, dispensando-me. Fui para meu quarto, fechei a porta e empurrei a cômoda contra ela, como fazia todas as noites. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu não ia deitar e chorar em silêncio. Desta vez eu ia agir. Abri a janela do meu quarto, pequena, mas grande o suficiente para passar meu corpo magro. Olhei para o quintal lá embaixo. Não era uma queda muito grande, talvez 2 metros. Peguei minha mochila escolar, coloquei uma muda de roupa, o pouco dinheiro que tinha guardado e a foto da minha mãe que escondia debaixo do colchão. Sentada na beirada da janela, pernas penduradas para fora, hesitei um último instante. Para onde iria? O que seria de mim? Mas as risadas que vinham da sala, junto com o cheiro que ainda pairava pela casa, me deram a coragem que precisava. Pulei. A queda foi rápida, o impacto com o chão doloroso, mas não o suficiente para me impedir.
Levantei-me, olhei para trás uma última vez para aquela casa que um dia chamei de lar e comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, as ruas escuras de São Paulo passando como borrões. Corri sem olhar para trás, guiada apenas pelo instinto e pelo desespero. E meus pés me levaram exatamente para onde eu precisava ir. A casa de Sônia. A casa de Sônia ficava a apenas 3 quarteirões da minha, mas naquela noite pareceu que eu corri quilômetros. Cada sombra me parecia um perseguidor, cada ruído distante a voz do meu pai ou de Reginaldo me descobrindo, me caçando. O medo me dava asas, e eu corria como nunca tinha corrido antes. Quando finalmente cheguei à porta da casa dela, estava ofegante, tremendo, as lágrimas misturadas com o suor no meu rosto. Bati na porta com força, desesperada, sem me importar com a hora. Já devia passar das 10 da noite. Foi Dona Celina quem abriu a porta, ainda vestida, graças a Deus. Seu rosto mostrou primeiro surpresa, depois alarme ao me ver naquele estado. Vanessa? Meu Deus do céu, o que aconteceu com você, menina? Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta e tudo o que saiu foi um soluço desesperado. Minhas pernas fraquejaram e eu teria caído se Dona Celina não tivesse me amparado. Mateus! Mateus! Vem aqui rápido! Ela gritou, me levando para dentro. Seu Mateus apareceu usando um roupão, o rosto preocupado. Sônia surgiu logo atrás dele, os olhos arregalados ao me ver. O que houve? Alguém machucou você? Seu Mateus perguntou, a voz firme, mas gentil. Foi como se uma represa tivesse rompido dentro de mim. De repente, as palavras vieram em torrentes, entrecortadas por soluços. Contei tudo, sobre a briga, sobre o que Reginaldo tinha feito com minha mãe, sobre o corpo enterrado no quintal, sobre a volta do meu pai, sobre a aprovação dele, sobre o horror de descobrir que vivia com 2 monstros. Enquanto eu falava, o rosto de seu Mateus ficava cada vez mais grave. Dona Celina cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Sônia chorava silenciosamente ao meu lado, segurando minha mão com força. Você está segura agora, seu Mateus disse quando terminei. Ninguém vai tocar em você aqui. Ele se levantou e foi até o telefone. Começou a discar números, falar em códigos que eu não entendia, dar ordens com aquela voz de comando que só os policiais têm. Dona Celina me levou para o banheiro, me ajudou a lavar o rosto, trouxe roupas limpas de Sônia para eu vestir. Suas mãos eram gentis, seus olhos cheios de uma compaixão que me fazia chorar ainda mais. Eles vão me encontrar, sussurrei tremendo. Vão saber que estou aqui. Não, querida, ela me assegurou. Meu marido não vai deixar isso acontecer. Ele vai cuidar de tudo. Quando voltei para a sala, seu Mateus já tinha terminado os telefonemas. Estava sério, mas havia uma determinação em seus olhos que me deu um pouco de esperança. Vanessa, ele disse, sentando-se à minha frente. O que você me contou é muito grave. Você sabe disso, não é? Assenti, engolindo em seco. Vou precisar que você seja muito corajosa agora. Preciso que me conte tudo de novo, com detalhes, para que eu possa registrar oficialmente. Depois, vamos agir. Você consegue fazer isso? E se eles vierem atrás de mim? E se tentarem me pegar de volta? Seu Mateus olhou para mim com tanta firmeza que senti pela primeira vez naquela noite que talvez houvesse esperança. Isso não vai acontecer. Você tem minha palavra. Sou delegado há 15 anos e nunca quebrei uma promessa. Ele se virou para a esposa. Celina, leve as meninas para o quarto dos fundos e fique com elas. Tranque a porta. Não abra para ninguém a não ser eu. Dona Celina assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ela nos levou, a mim e Sônia, para um quarto nos fundos da casa. Trancou a porta como o marido havia pedido e ficou conosco, as 3 sentadas na cama, em silêncio, esperando. Daquele quarto, ouvíamos vozes chegando, carros parando na frente da casa. Mais tarde soube que seu Mateus havia convocado uma equipe de policiais da delegacia, homens de sua confiança que não se intimidariam com nada.
Não sei quanto tempo ficamos ali, talvez horas. Sônia segurava minha mão, às vezes sussurrando palavras de conforto. Dona Celina nos abraçava, forte como só uma mãe sabe ser. Finalmente, ouvimos batidas na porta. A voz de seu Mateus. Sou eu. Está tudo bem agora. Quando Dona Celina abriu a porta, vi que o rosto dele estava cansado, mas havia um alívio ali. Ele se sentou ao meu lado e falou com uma gentileza que nunca esquecerei. Vanessa, nós prendemos seu pai e seu irmão. Eles não vão machucar mais ninguém. Meu corpo inteiro tremeu com o impacto daquelas palavras. Não conseguia acreditar que havia acabado, que estava realmente livre. Vocês encontraram? Não consegui terminar a pergunta. Seu Mateus assentiu gravemente. Sim. Encontramos os restos da sua mãe exatamente onde você disse que estariam. No quintal, embaixo do limoeiro. Teremos que fazer exames, mas não há dúvida sobre o que aconteceu. E agora? Para onde vou? A pergunta saiu como um sussurro fraco. De repente, a realidade da minha situação me atingiu. Eu estava sozinha no mundo. Sem mãe, com o pai e o irmão presos. Terezinha estava longe, e eu nem sabia como contatá-la. Foi Dona Celina quem respondeu. Você fica aqui conosco, querida. Pelo tempo que for necessário. Mas, sem mas, ela interrompeu com firmeza. Nós temos espaço e amor de sobra nesta casa. Você vai ficar aqui até resolvermos tudo legalmente. Seu Mateus concordou. Vou entrar com um pedido de guarda temporária amanhã mesmo. Você é menor de idade e precisa de proteção. Se sua irmã for localizada e quiser assumir sua guarda, podemos rever a situação. Mas, por enquanto, você fica conosco. Não havia palavras para expressar o que senti naquele momento. Era uma mistura de alívio, gratidão, tristeza e esperança. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Sônia, ao meu lado, apertou minha mão. Agora você vai ser como minha irmã de verdade. Ela sorriu, tentando me animar. Naquela noite, dormi pela primeira vez em semanas sem medo. No quarto de hóspedes da família de Sônia, sob lençóis limpos que cheiravam a amaciante, chorei pela minha mãe, pela infância perdida, pela família que nunca tive de verdade. Mas também senti um começo de paz, sabendo que os monstros não poderiam mais me alcançar. Nos dias que se seguiram, aprendi o que significava viver em uma família de verdade. Seu Mateus era firme, mas justo e gentil. Dona Celina me tratava como se eu fosse sua própria filha, sempre atenta, sempre carinhosa. E Sônia era a irmã que eu nunca tive, companheira, confidente, protetora. O processo legal foi longo e doloroso. Tive que depor várias vezes, contar e recontar aquela história terrível. Mas seu Mateus estava sempre ao meu lado, me orientando, me dando força. Meu pai e Reginaldo foram condenados a longas penas de prisão pelo assassinato de minha mãe. Nunca mais os vi, nem quis saber deles. Para mim, eles morreram naquela noite em que fugi. Quanto a Terezinha, minha irmã mais velha, seu Mateus conseguiu localizá-la em Santos. Ela veio me ver, choramos juntas pela nossa mãe, mas sua vida já estava estabelecida lá, com marido e filhos pequenos. Concordamos que o melhor seria eu ficar com a família de Sônia, que já tinha me acolhido com tanto amor. E assim, aos poucos, fui reconstruindo minha vida. A família de Sônia legalmente me adotou quando completei 14 anos. Voltei a estudar, a sorrir, a sonhar com um futuro. O passado nunca foi esquecido, mas deixou de ser uma prisão para se tornar uma lembrança dolorosa, que ia se distanciando com o tempo. Foi assim, naquela noite de setembro de 1966, que ganhei não apenas a liberdade, mas uma nova família. Uma família que me mostrou que o amor verdadeiro não machuca, não aterroriza, não controla. Um amor que cura, que constrói, que liberta. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e mal acredito na jornada que percorri.
A menina aterrorizada que fugiu pela janela naquela noite de setembro de 1966 parece pertencer a outra vida, outra história. E, de certa forma, é verdade. Aquela noite marcou o fim de uma existência e o começo de outra, completamente diferente. Continuo morando aqui em São Paulo, na mesma cidade que testemunhou tanto sofrimento na minha juventude. Mas a São Paulo de hoje, para mim, é um lugar de paz e alegrias. É onde construí minha vida, minha família, minhas memórias mais preciosas. Seu Mateus e Dona Celina, que me acolheram naquela noite terrível, tornaram-se meus verdadeiros pais. Eles me criaram com o amor e a atenção que nunca tive antes. Seu Mateus, com sua ética inabalável e senso de justiça, me ensinou a confiar nas pessoas de novo, a acreditar que existem homens bons neste mundo. Dona Celina, com sua doçura e paciência infinita, mostrou-me o que é o amor de mãe, curou feridas que eu achava que nunca cicatrizariam. E Sônia, minha irmã de coração, foi minha melhor amiga por toda a vida. Mesmo quando nossas vidas tomaram rumos diferentes, nosso vínculo nunca enfraqueceu. Hoje ela mora em Campinas com o marido, mas nos falamos quase diariamente e nos visitamos sempre que podemos. A vida tem dessas ironias doces. Foi na casa que me acolheu que encontrei também o amor da minha vida. Eduardo, o filho mais velho de seu Mateus e Dona Celina, era 7 anos mais velho que eu e já morava fora, estudando medicina em Ribeirão Preto. Ele vinha visitar a família nas férias e feriados, e foi assim que nos conhecemos. No início, ele era apenas o irmão mais velho de Sônia, quase uma figura distante. Mas com o tempo, conforme fui crescendo e curando minhas feridas, algo começou a florescer entre nós. Nos apaixonamos quando eu tinha 19 anos e ele 26, já formado e começando sua carreira como médico. Casamos 2 anos depois, com a bênção de seu Mateus e Dona Celina, que sempre souberam que nosso amor era verdadeiro e respeitoso. Eduardo sempre foi paciente comigo, compreendendo meus traumas, respeitando meu tempo, me ajudando a reconstruir a confiança que havia sido despedaçada pela minha família biológica. Tivemos 3 filhos maravilhosos, Luísa, Gabriel e Marina, que cresceram sabendo partes da minha história, na medida em que tinham idade para compreender. Criamos eles com amor, respeito e muita conversa, quebrando o ciclo de violência que marcou minha infância. Hoje todos estão casados, com suas próprias famílias, e me deram 5 netos que são a luz dos meus dias. Eduardo se aposentou há 5 anos, depois de uma carreira brilhante como cirurgião pediátrico. Eu trabalhei como bibliotecária por mais de 30 anos na Biblioteca Municipal, um trabalho que me trouxe muita paz. Os livros sempre foram meu refúgio, desde menina, e poder passar meus dias rodeada deles, ajudando outras pessoas a descobrir o poder das palavras, foi um verdadeiro presente. Seu Mateus nos deixou em 2010, depois de uma vida dedicada à justiça. Dona Celina partiu 5 anos depois, serenamente durante o sono. Sinto falta deles todos os dias, mas carrego seu legado de bondade e retidão em tudo que faço. Quanto à minha família biológica, soube que Reginaldo morreu na prisão em 1983 durante uma rebelião. Meu pai, Clodoaldo, cumpriu sua pena e foi solto em 1990, mas perdi completamente o contato. Terezinha, minha irmã mais velha, manteve algum contato comigo ao longo dos anos. Seus filhos, meus sobrinhos biológicos, às vezes nos visitam, e é bom manter esse pequeno vínculo com o que restou da minha família de sangue. Hoje, meu dia a dia é tranquilo e feliz. Acordo cedo, como sempre fiz, e tomo meu café na varanda, observando o movimento da rua. 2 vezes por semana, dou aulas de crochê no centro de convivência para idosos aqui do bairro. Às quartas, vou ao clube jogar dominó com minhas amigas de longa data. Eduardo e eu gostamos de assistir filmes juntos à noite, de mãos dadas como adolescentes. Aos domingos, nossa casa se enche com a algazarra dos netos, o cheiro de comida boa, o som das risadas. É uma vida simples, mas rica em afeto e significado. Às vezes, olho para trás e mal acredito no quanto o destino pode mudar.
Saí de um lar de horror para encontrar o verdadeiro significado de família. Fugi do mal para encontrar o amor. Escapei da morte para abraçar a vida em toda sua plenitude. Mas nunca me esqueço de onde vim e do que passei. Essas memórias, por mais dolorosas que sejam, são parte de quem sou. Elas me tornaram mais forte, mais compassiva, mais determinada a espalhar bondade neste mundo. Como digo sempre aos meus netos, às vezes, das situações mais escuras, nascem as luzes mais brilhantes. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada por ouvirem minha história. Compartilho isso não para despertar pena, mas para mostrar que mesmo nas situações mais terríveis, ainda existe um caminho para a libertação. Quando fugi pela janela naquela noite, eu era apenas uma menina de 13 anos tremendo de medo. Não sabia para onde estava correndo, só sabia que precisava escapar. Hoje vejo que estava correndo em direção à vida que eu merecia ter. Sempre me perguntam como consegui superar o que passei. A verdade é que nunca se supera completamente. As memórias daquele quarto, do cheiro que pairava na casa, dos olhos vazios do meu irmão, do sorriso monstruoso do meu pai, elas ainda me visitam em pesadelos ocasionais. Mas aprendi a não deixar que essas sombras controlem meus dias. Seu Mateus me ensinou que a justiça existe, mesmo quando parece impossível. Foi ele quem me mostrou que nem todos os homens são como meu pai e meu irmão. Ele arriscou tudo para me salvar, para salvar a memória da minha mãe. Ele me deu muito mais que um teto, me deu dignidade. Dona Celina me ensinou o que é amor de mãe. Ela secou minhas lágrimas, me abraçou nas noites de terror, me mostrou que cuidado não vem com condições. Através dela, entendi que família não é definida pelo sangue, mas pelos laços que escolhemos formar. E meu Eduardo, meu companheiro de quase 50 anos, me ensinou que amar não é possuir, não é controlar. É respeitar, é caminhar lado a lado, é construir juntos. Ele teve paciência infinita com meus traumas, nunca me pressionou, sempre entendeu quando eu precisava de espaço. Foi com ele que aprendi a confiar novamente. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos. Nos momentos em que achei que iria desmoronar, durante os depoimentos na justiça, ao enfrentar o olhar gelado do meu pai no tribunal, nas primeiras noites depois do pesadelo, encontrei forças que nem sabia que tinha. Se você está vivendo seu próprio inferno, se está preso em uma situação que parece não ter saída, escute o que esta senhora de 72 anos tem a dizer. Existe esperança. Busque ajuda. Não importa o quão poderosos pareçam seus algozes, há pessoas dispostas a estender a mão. Pode ser um vizinho, um professor, um amigo, um profissional. Alguém que, assim como seu Mateus foi para mim, será seu porto seguro. Lembro-me das palavras que seu Mateus me disse quando eu estava aterrorizada que meu pai e meu irmão poderiam escapar e me encontrar. O mal pode parecer forte, Vanessa, mas só prevalece quando as pessoas boas se calam. Não se cale. Sua voz, mesmo trêmula, tem mais poder do que você imagina. Minha história não é sobre o que meu pai e meu irmão fizeram comigo ou com minha mãe. É sobre como escolhi responder, sobre como encontrei um novo caminho, sobre como construí uma família baseada no amor e no respeito. É sobre como quebrei o ciclo da violência e criei meus filhos para serem pessoas gentis e justas. Meus queridos que me assistem, se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada inscrição é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que precisamos falar sobre esses temas difíceis para proteger outras crianças. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo em silêncio, compartilhe este vídeo. E coloque nos comentários a palavra coragem, porque foi isso que precisei naquela noite de setembro de 1966, e é isso que tantas vítimas precisam encontrar para dar o primeiro passo rumo à liberdade. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Obrigada por me ouvirem. Daqui da minha casa em São Paulo, onde construí minha vida nova, envio a cada um de vocês meu abraço carinhoso de vovó. Que nunca percam a esperança, mesmo nos dias mais escuros.